Pois eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Jó capítulo 19, verso 25. Ministério Pão Vivo, direto ao assunto. A gente continua naquele ponto, naquela profecia que eu chamaria ela de o ponto nevrálgico da escatologia. Daniel viu nesta profecia, ele viu um esboço completo do plano de Deus de começo ao fim. E nós temos que notar, analisar que ele sempre, durante a profecia, ele ficou atento, ele ficou curioso em relação ao chifre pequeno. Você já sabe, a gente tem repetido bastante por uma questão didática, tem repetido bastante esta expressão chifre pequeno. E nada mais é de que aquele que se levanta, isto a gente fala no presente, porque estamos falando da profecia, aquele que se levanta entre os 10 chifres que estão sobre a cabeça do quarto animal e que, quando ele aparece, ele arranca 3 chifres. E sabendo-se que esses chifres querem dizer impérios, querem dizer reinos, então caem 3, porque este que é chamado chifre pequeno, que quer dizer um novo, um que veio depois de todos os demais, o anjo, na explicação, na resposta da pergunta de Daniel, o anjo diz que ele era mais forte do que os demais. Forte do que os demais aqui quer dizer que, no sentido político, ele é mais as lutas deles, ou nas lutas políticas dele, com seus argumentos políticos fortes, ele vencerá o sistema vigente na sua época. E esta capacidade o levará a uma posição de vitória, a uma posição de domínio no seu tempo. E, sem dúvida alguma, este chifre pequeno da profecia dos 4 animais, que ele vai ser repetido também na profecia do carneiro e do bode. Mas não se esqueça de que, para um conhecimento mais acurado, um conhecimento profundo, tanto espiritual como histórico desta profecia, nós precisamos de ter aquilo que o apóstolo Paulo disse quando ele escreveu aquela carta à igreja em Éfeso, capítulo 1, verso 17. Ele disse: olha, eu oro por vós, para que vocês tenham o espírito de revelação e de sabedoria para entender os mistérios de Deus. Não adianta estudar a profecia com uma mente natural, com um conhecimento intelectual.
Aliás, não só a profecia, mas toda a Bíblia. Nós temos que estudá-la com esse espírito de revelação e de sabedoria. Não corretamente, você sabe que o homem natural, o apóstolo Paulo diria mais tarde, que o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque elas são espirituais, elas se discernem espiritualmente. Então, as coisas da Bíblia, principalmente a palavra profética, nós temos que jogar no lixo o nosso conhecimento intelectual, apresentá-lo, usá-lo no momento certo, na hora certa, mas nunca usá-lo como base, como argumento para nós expormos a profecia, para nós ensinarmos a mesma, sabendo que, lembre que o apóstolo Pedro, que era um simples pescador, ele disse mais tarde, ele falou assim, sabendo-se que a profecia, ela não foi dada por interpretação humana, mas homens santos falaram pelo Espírito de Deus. Aleluia! Então, ela não foi escrita aleatoriamente, mas foi Deus que levantou homens do tipo de Daniel, que era dotado do espírito de revelação e de sabedoria. Além disso, ou por causa disso, ele era capacitado para revelar sonhos, para revelar visões. E diante de uma visão como esta aqui, uma visão que ele viu coisas espantosas. Você já viu, né, que tem aquelas pessoas que elas são tão, eu não diria corajosas, elas são tão cheias de ufanismo, que numa discussão elas dizem, eu não levo desaforo para casa. Isso é coisa do homem natural. Daniel era diferente. Eu diria que ele era o tipo, eu não levo dúvidas para casa. Eu estou vendo esta profecia, eu estou vendo esses 4 animais, eu quero saber tudo sobre eles. E ele foi para a pessoa certa. Você sabe que naquele tempo já tinha o ocultismo. Ele não foi consultar os mortos, ele não foi usar meios supersticiosos para saber o que era tudo aquilo. Não, ele estava naquela visão, ele via anjos e acho que ali era, na realidade, o anjo Gabriel. Ele se dirigiu a este anjo e perguntou, olha, eu quero saber o significado de todas estas coisas. Pois a gente parafraseando aqui, eu não estou entendendo nada. E o Gabriel tomou posição, ele era treinado, capacitado para isso. Ele é chamado por alguém o ministro das comunicações de Deus, e Daniel começou. Aliás, Gabriel começou. Olha, estes 4 animais que você está vendo são 4 reis que se levantarão da terra. Aí vem a palavra consoladora. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino.
e o possuirão para todo sempre. E ainda confirmou, sim, para todo sempre. Aleluia! O anjo começou então a detalhar a partir daqui. Gabriel vai detalhar ponto por ponto da visão. E a gente termina com essa palavra consoladora. Não importa se nós estivéssemos no lugar de Daniel, não importa que vão se levantar os 4 reinos, aliás, já se cumpriu aqui no sentido histórico, mas é todo o protótipo do sistema político que acontecerá no tempo do fim. E então o anjo, com toda a sabedoria celestial, ele já faz o vaticínio lá do tempo do fim, lá do tempo que Jesus vai voltar e vai instalar o seu reino na terra. Ele não deixou Daniel com a mente presa naqueles 4 reinos, mas deixou Daniel feliz ao dizer: mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém e amém.